Capítulo 4. Por que razão o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se revoltou contra os sucessores de Alexandre? Consideradas as dificuldades relativas à manutenção de um Estado recém-conquistado, alguém poderia maravilhar-se de que, tendo Alexandre Magno se tornado senhor da Ásia em poucos anos e logo morrido sem concluir a ocupação, seria razoável que todo aquele Estado se revoltasse. Então, por que os sucessores de Alexandre lá se mantiveram e não encontraram, para conservar o Estado, nenhuma dificuldade além da criada pela própria ambição deles? A isso, respondo que todos os principados de que se tem memória foram governados de um destes dois modos, ou por um príncipe, e todos os servos que por graça ou permissão dele o ajudaram, como ministros, a governar o novo reino, ou por um príncipe e por barões, que não pela graça do Senhor, mas pela antiguidade do sangue, tenham esse título. Esses barões possuem estados e vassalos próprios que os reconhecem como senhores e têm por eles um afeto natural. Quanto aos estados que se governaram por um príncipe e seus servos, tem o príncipe neles mais autoridade, porque em toda a sua província não há ninguém que não reconheça como soberano senão a ele. E se obedecem a outro, é porque se trata de um ministro ou oficial, pelos quais não tem aqueles nenhum afeto particular. Os exemplos dessas duas espécies de governo são, nos nossos tempos, o grão-turco e o rei da França. Toda a monarquia do turco é governada por um só senhor. Os outros são servos dele, e dividindo o seu reino em Saint-Jacques, para onde manda diversos administradores que muda e varia como quer. Mas o rei da França está rodeado por uma multidão antiquada de senhores naquele estado, reconhecidos por seus súditos e por eles amados. Tem preeminências que o rei não pode tirar sem correr riscos. Quem considerar, portanto, um e outro desses estados encontrará dificuldade em poder ocupar o reino do turco, mas, tendo-o uma vez vencido, encontrará grande facilidade para conservá-lo. As razões das dificuldades de se ocupar o reino do turco estão em não se poder contar com o apelo dos príncipes daquele reino, nem esperar que a empresa da ocupação seja facilitada pela revolta dos próximos ao soberano, o que resulta das razões acima mencionadas. Porque, sendo todos servos e obrigados, são mais difíceis de corromper, e mesmo quando se corrompem, não se pode esperar deles grande auxílio, pois não conseguem arrastar consigo os povos pelas mesmas razões assinaladas. Portanto, quem ataca o reino do turco tem de cogitar que o achará unido, e convém confiar mais nas próprias forças do que nas desordens dos outros. Mas vencido que fosse e destruído em campanha de maneira que não pudesse refazer os seus exércitos, não se duvide de que a única coisa a temer seja a família do príncipe. Exterminada essa, não há ninguém mais a temer, pois ninguém mais terá autoridade sobre os povos. E, se o vencedor antes da vitória não podia esperar nada deles, depois dela não terá deles o que temer. O contrário acontece nos reinos governados como o da França, porque nele se pode entrar com facilidade, conquistando algum barão do reino, pois sempre se encontra um descontente e outros que desejam inovar. Estes, pelas razões explicadas, podem abrir o caminho para a entrada no Estado e facilitar a vitória ao conquistador, que depois, para mantê-la, terá incontáveis dificuldades, tanto com os que o auxiliaram, quanto com aqueles a quem oprimiu. Nem basta a ele extinguir o sangue do príncipe, porque haverá sempre senhores a encabeçar novas mudanças, e, não os podendo nem contentar nem extinguir, perderá aquele estado na primeira ocasião. Ora, se considerais a natureza do governo de Dário, encontrá-lo-eis semelhante ao do reino do grão-turco, e por isso a Alexandre foi necessário defrontá-lo e vencê-lo no campo de batalha. Depois de tal vitória,
Estando Dário morto, aquele estado permaneceu seguro a Alexandre, pelas razões acima discutidas. E se os seus sucessores permanecessem unidos, poderiam gozar ociosos daquele reino. Nem nasceram outros tumultos, senão os que eles próprios suscitaram. Mas quanto aos estados organizados, como o da França, é impossível conquistá-los com tanta tranquilidade. Daí, nasceram as costumeiras rebeliões da Espanha, da França e da Grécia contra os romanos por causa do grande número de principados existentes naqueles estados, e por todo o tempo em que restaram na memória. Os romanos sempre estiveram inseguros da sua posse, mas apagada a memória daqueles, com o poder e a diuturnidade do império, os romanos deles se assenhorearam com confiança. Puderam também, quando mais tarde combateram entre si, dominar uma parte daquelas províncias, segundo a autoridade que lá conquistara. E por ser extinta a estirpe do antigo senhor, as províncias não reconheceram outros senhores, senão aos romanos. Consideradas, portanto, todas essas coisas, ninguém se admiraria da facilidade que teve Alexandre em conservar o estado da Ásia e das dificuldades que tiveram os outros para conservar outras conquistas, como Pirro e muitos. Isso tudo, porém, nem sempre nasce da grande ou da pequena virtude do vencedor, mas sim da disparidade do submetido. Capítulo 5. De que modo se deve governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, viviam segundo as próprias leis, quando os estados que se conquistam, como já foi dito, estão acostumados a viver de acordo com leis próprias e em liberdade. Para mantê-los, há 3 modos. O primeiro, arruiná-los. O segundo, ir para lá residir pessoalmente. O terceiro, deixá-los viver com as próprias leis, cobrando-lhes uma pensão, depois de criar, dentro deles, um estado de poucos, que se conserve amigo. Porque sendo esse estado criado por aquele príncipe, sabe ele que ali não poderá permanecer sem amizade e sem poder, e tudo fará para conservá-lo, pois é mais fácil preservar uma cidade acostumada a viver livre, por meio dos seus cidadãos, do que de qualquer outro modo. Como exemplo, aos espartanos e os romanos. Os espartanos tomaram Atenas e Tebas, criando um governo de poucos. Todavia, perderam-nas de novo. Os romanos, para conservarem Capua, Cartago e Numância, arrasaram-nas e não as perderam. Quiseram conservar a Grécia quase como os espartanos, deixando-a livre e governada pelas próprias leis, mas não tiveram sucesso, de modo que foram obrigados a destruir muitas cidades daquela província para conservá-la, porque em verdade não há modo seguro para conquistá-las além da ruína. E quem se torna senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a destrói, deve esperar ser destruído por ela, pois ela sempre tem por pretexto na rebelião o nome da liberdade e os antigos costumes, os quais nem pela distância dos tempos, nem por benefícios, nunca se esquecem. E por muito que se faça ou se proveja, se os habitantes não se desagregam ou não se dispersam, tampouco esquecem o nome de sua terra e seus costumes, recorrendo a eles sempre que houver um incidente. Assim aconteceu em Pisa, 100 anos depois de ser subjugada pelos florentinos. Mas, quando cidades ou províncias estão atreitas ao domínio de um príncipe e a estirpe dele se extingue, estando seus habitantes, por um lado, acostumados a obedecer, e por outro, não tendo eles o príncipe antigo, não chegarão a um acordo para escolher outro, e não saberão viver livres. Em virtude disso, pegarão em armas muito tardiamente, e assim, com mais facilidade, poderá um príncipe vencê-los e da província deles apoderar-se.
Entretanto, as repúblicas têm mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança. A memória da antiga liberdade não as deixa repousar. Por isso, o meio mais seguro é aniquilá-las ou habitá-las pessoalmente.